Esaú, ele foi criado em um lar, usando um termo atual, cristão, ou seja, o avô dele, que era Abraão, adorava a Yahvé, tinha dentro do clã os momentos de culto, ou os momentos em que Abraão ele oferecia sacrifícios ao Criador, e nesse momento participava do sacrifício Isaac, filho de Abraão, e participava os filhos de Isaac, neto de Abraão, que era Jacó e Esaú. Lembra que no vídeo, acho que no vídeo passado ou no vídeo retrasado, eu falei para vocês que Abraão ele conviveu com seus netos Jacó e Esaú até a idade de 15 anos desses garotos. E quando Abraão morre, nesse momento da morte de Abraão, Isaac ele já era um homem de 60 anos e Esaú e Jacó tinha em torno de 15 anos. Então, toda a orientação que Abraão ele recebeu de Yahvé foi passada não só para Isaac, seu filho, mas também para os seus netos. E aí, quando Abraão morre, que a chefia do clã, ou o direito de primogenitura é passado para Isaac, Isaac assume ali essa chefia, e aí a educação que Isaac recebe do pai dele é passada para os seus filhos. Então assim, Esaú, ele conhecia a Yahvé, ele sabia qual que era a vontade de Yahvé para a vida dele, ele cresceu no meio onde as pessoas que estavam em volta dele adoravam o Criador e reconhecia Deus como ser soberano, só que ele, no seu íntimo, ele tinha uma inclinação para a idolatria e para aquilo que era mal. Isso nos diz que o fato de estarmos entre pessoas que professam uma fé, ou sendo mais específico, o fato de pertencermos a uma comunidade cristã não é sinônimo de salvação. O que deve acontecer é no nosso íntimo nós reconhecermos que Deus ele é soberano e principalmente priorizar aquilo que é sagrado e aquilo que é santo. Ou seja, quando você deixa de ler a sua Bíblia, quando você deixa de orar, ou quando você deixa de entrar em comunhão ou em contato com Deus, você está dizendo no seu íntimo para o Criador que as coisas seculares ou as coisas profanas, as coisas que não pertencem ao sagrado é mais importante do que ele. E aí a gente percebe dentro da vida de Esaú que o fato dele não ter priorizado a primogenitura trouxe inúmeras maldições para a vida dele. Não que Deus ele quisesse amaldiçoar Esaú, mas as escolhas que Esaú fez priorizando aquilo que não era sagrado levou ele à ruína. E aí a gente percebe Jacó como tendo uma sensibilidade para aquilo que era santo, para aquilo que era sagrado, e a gente percebe a mão de Deus abençoando a vida de Jacó. O que isso significa, Manuelson? Isso significa que o que vai fazer com que a mão de Deus esteja sobre mim ou esteja sobre você, o que vai fazer com que eu e você sejamos abençoados, não é o fato de pertencermos a um lar cristão, não é o fato de pertencermos a uma comunidade religiosa, mas é justamente a sensibilidade que eu e você desenvolve em relação àquilo que é sagrado. É o fato de nós priorizarmos a Deus e colocar Deus acima de todas as coisas que vai fazer com que eu e você sejamos salvos. E aí, no início do vídeo, eu falei que esse vídeo era para cristãos e não cristãos. E aí eu finalizo com, de certa forma, um conselho, mas também uma mensagem de Deus. Você que não é cristão, que não vai em nenhuma igreja, que não tem uma comunidade cristã na qual você congrega, o que vai te aproximar de Deus, o que vai fazer com que Deus ele te abençoe, o que vai fazer com que você prospere e a mão de Deus esteja sobre você, não é você pertencer a uma igreja, é você desenvolver uma relação pessoal e íntima com Deus,
é você ler a Bíblia diariamente, meditar naquilo que Deus fala ao seu coração. É justamente o fato de você ter uma sensibilidade, ter o seu coração voltado para aquilo que é sagrado. E é justamente essa sensibilidade que Jacó ele tinha e que você também precisa ter. Em relação a você que é cristão, quando eu falo cristão, eu digo você que vai à igreja nos dias de culto, você precisa entender, e eu falo isso com muito amor, você precisa ter dentro do seu coração que o que vai salvar você não é você estar dentro da igreja, mas é você ter sensibilidade à voz de Deus, é você ter sensibilidade às coisas espirituais, é você desenvolver uma comunhão com o Criador e meditar na Bíblia diariamente. E aí, não para todos, mas se você prioriza os dogmas ou as doutrinas da sua igreja, se você coloca o seu pastor acima do que diz a Bíblia ou acima do próprio Criador, do próprio Deus, infelizmente, você está como Esaú, separado e distante daquilo que é sagrado. Eu estou falando isso, pessoas, porque durante toda a minha vida e também pelo que eu converso com algumas pessoas nas redes sociais, nós que pertencemos a uma comunidade cristã, ou que já pertencemos, a gente tem um olhar um pouco áspero em relação àquele que não pertence a uma igreja ou não pertence à mesma igreja que eu e você. Só que acho que a gente chegou no momento de maturidade, de entender que isso não significa muita coisa. É importante sim pertencer a uma igreja socialmente, mas em relação à vida espiritual, isso não é o essencial, não é um ponto de salvação. E para você que vai na igreja, você precisa entender que da mesma forma que Cristo morreu por você, da mesma forma que Deus ele ama você, ele também ama aquele outro irmão que não vai à igreja ou que não é da mesma igreja que você, tá bom? Só a título de exemplo, para a gente bater o martelo em relação ao capítulo 25 do livro de Gênesis, a gente tem ali o nome Jacó. Eu não falei isso, mas vou falar agora no final. Ele significa, e depende muito da teoria que você adota, mas a gente tem algumas tradições, e Jacó vai significar aquele que segura pelo calcanhar, porque quando Jacó nasceu ele segurou no calcanhar de Esaú. Algumas outras teorias irão dizer que o nome Jacó ele vai significar aquele que Deus assiste ou aquele que Deus acolheu. Em relação ao nome de Esaú, a gente tem ali o nome de Esaú significando vermelho, justamente porque quando ele nasce cheio de pelos, e esses pelos eram ruivos, né? Esaú era ruivo. E aí a gente vai ver isso nos vídeos futuros. Posteriormente, esse nome, Esaú, vai ser mudado para Edom, e essa é uma mudança feita pelos gregos. Esaú ele vai ter contato com os gregos, e aí os gregos irão mudar, ou irão apelidar Esaú de Edom, que também significa vermelho, só que não em hebraico, mas sim em grego. E aí Esaú vai dar origem aos Edomitas, que é um povo, e Jacó vai depois ter o seu nome mudado para Israel e vai dar origem aos israelitas, e esse povo entrarão em conflito ou viverão em guerra. Lembrando, pessoas, que Esaú e Jacó, mesmo tendo uma rivalidade, Jacó tendo saído do seu clã e indo lá para a casa do seu tio Labão, ele posteriormente vai se reconciliar com seu irmão, e o conflito que existe é posterior a eles. Só uma última lição em relação a esse fato: a gente percebe que por mais que tenha ocorrido um conflito entre esses dois irmãos no momento que Jacó recebe a bênção ou engana a Abraão, a gente vai ver que ele se reconcilia.
Isso nos diz que nós temos que superar todos os conflitos que nós já tivemos, ou todas as rixas e rivalidades que nós temos com os nossos semelhantes. Ou seja, as diferenças, elas devem ser colocadas de lado, seja em relação a alguém que professa uma fé diferente da sua, que vai numa igreja diferente da sua, alguém que não pertence a nenhuma igreja. Essas diferenças, elas devem ser colocadas de lado, assim como outras diferenças também. Diferença de raça, diferença de gênero. E a gente precisa entender que acima de tudo isso está um Deus todo-poderoso que ama todos os seus filhos e que enviou Cristo para morrer por todos nós. Eu sempre trago comigo que Cristo, ele me ama muito, eu sou muito importante, só que da mesma forma que Cristo me ama, ele ama a todas as outras pessoas. Ele vai amar aquele meu colega que porventura tem uma conduta diferente da minha, ou que tem uma conduta que não esteja em acordo com os princípios bíblicos. O amor de Deus, ele é para todos. E nós precisamos colocar essas diferenças de lado e entender que a Bíblia fala que vai chegar um momento em que Deus ele vai reunir os seus em um só lugar. Ou seja, Deus vai reunir o seu rebanho em um só aprisco. E eu acho que talvez esse momento ele já esteja aí chegando, já esteja batendo na porta. O momento da gente colocar as diferenças religiosas de lado, da gente colocar as diferenças físicas, ideológicas de lado, e entender que todos nós pertencemos e somos filhos do mesmo Deus e do mesmo Criador. A gente só precisa amar o nosso irmão, tá bom? Você que é cristão, toma cuidado com o olhar que você tem e começa a amar aquele que é diferente de você e entender que você não é dono da verdade e que em alguns momentos talvez você possa estar errado e aquele que você olha com desprezo talvez esteja certo. E você que não é cristão, que você entenda que da mesma forma que Deus enviou Cristo para morrer em função dos crentes, ou em nossa função, ele também enviou Cristo para morrer por você. E cada um de nós seremos julgados segundo a luz que nós recebemos. Se Deus se revela a você de uma forma e ao outro de uma outra maneira, isso não significa que um esteja certo ou o outro esteja errado. É apenas a maneira como Deus fala a cada um, tá bom? Abraço.